Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Quero saudar também os meus irmãos que vão depois assistir pela internet essa pregação. Eu sou Celso Deretti, eu pertenço aqui à paróquia Santa Inês, paróquia vizinha aqui. Sou pregador desde 1993 e aqui foi nessa capela aqui, na Capela Santa Clara, em 1993, a convite da Olguinha, né? Filma ela ali, por favor. A Olguinha, eu fiz a minha primeira pregação, 1993. Era ainda, acho que não me engano, uma capelinha de madeira que tinha aqui, ou era um galpãozinho. Mas enfim, foi a minha primeira pregação, eu falei sobre o amor de Deus. Já tem um bocado de tempo, né? E depois, graças a Deus, agora a gente viaja o mundo inteiro pregando, né? O Evangelho. Estivemos mais de 14 vezes na África, aqui no Brasil, em inúmeros locais. Também depois escrevi alguns livros. Então, amados, eu quero, hoje o tema da nossa pregação, dando prosseguimento ao Seminário de Vida no Espírito, é fé e conversão, certo? Esse é o tema da pregação de hoje. Fé e conversão, ok? Então nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo, bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todos os milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam, nos seguem. Amém. Santa Clara, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ótimo. Fé e conversão, correto? Então eu vou começar, antes de a gente ir para a palavra, por que é importante falar sobre fé e conversão? Em primeiro lugar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé nós não aceitamos a revelação de Deus. Não aceitamos que Jesus é o enviado de Deus. Não aceitamos que a igreja é o sacramento universal de salvação para todos os povos. Não aceitamos que a palavra de Deus é a verdade. Quer dizer, sem fé a pessoa, ela é uma pessoa à toa. Ela não vive pela fé. Ela vive de acordo com a carne. E ela vive, então para ela não tem noção de pecado, não tem noção do que é salvação, o que é condenação. É muito perigoso uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem fé, ela está declarando a morte de Deus. Só que, como disse o Papa Bento XVI, a declaração da morte de Deus é um ato suicida, é a declaração da morte do homem. Ou seja, uma pessoa sem fé, ela não tem problema em pecar, certo? Ela não vê problema nenhum em pecar. Aliás, ela nem considera pecado. Ela não vê nenhum mal no pecado, uma pessoa sem fé. A ponto de o Papa Pio XII dizer que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Certo? Então, a pessoa sem fé não teme a Deus, ela não teme o juízo de Deus, ela não teme o inferno, ela não teme o julgamento de Deus no dia da sua morte. Já é desastroso uma pessoa que vive sem fé. É desastroso. Porque uma pessoa que não vê problema nenhum no pecado, por falta de fé, naquilo que Jesus revela para nós, ela vai colher as consequências dramáticas, desastrosas, amargas, nefastas do pecado. Que o salário do pecado é a morte, foi já pregado aqui, né? Nesse seminário. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo
Cristo Jesus. Então, uma pessoa sem fé, ela corre o seríssimo risco de não conquistar a vida eterna, de se perder eternamente, de ser condenada ao fogo do inferno. Por isso que Jesus, quem crer será salvo e quem não crer será condenado. É muito grave isso, gravíssimo. E uma das reclamações, Jesus ele fez muito poucas reclamações, mas lá em Lucas 18:8, ele faz uma queixa, né? Quando o Filho do Homem voltar, será que vai achar fé sobre a terra? Certo? Vai achar fé sobre a terra? Eu pergunto para você, você é uma pessoa de fé? Você vive pela fé? Você em casa, você vive pela fé? Eu perguntaria aqui nesse seminário, seria possível você sair desse seminário com menos fé? Seria possível isso? Então veja, a nossa meta é aumentar a nossa fé, é aumentar a nossa confiança na palavra de Deus, naquilo que a igreja revela para nós como caminho de salvação. Porque nós somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Ora, se nós não tivermos fé, seremos condenados. A justiça de Deus não vai atuar em nosso favor. Certo? Sem fé, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos em litígio com Deus. Nós estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus. Correto, irmãos? Então, percebe como é grave essa questão? Por isso que ali justificados, Romanos 5, né? Romanos capítulo 5, você pode até abrir ali. Romanos capítulo 5 é uma passagem extraordinária, diz assim, justificados, Romanos 5:1, justificados, pois pela fé, certo? Justificados pela fé, temos a paz com Deus. Temos o quê? A paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus que nos justificou. Ele que pagou a nossa dívida na cruz. Ele que cancelou na cruz o documento cujas prescrições nos condenavam. Aboliu, ele diz diz ali, Colossenses capítulo 2, ele aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam à morte eterna. Então, ali nós fomos justificados, ou seja, foi feita justiça diante de Deus em nosso favor. E aqui, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Certo? Uma pessoa que tem fé, ela é firme nas suas convicções. Ela não muda conforme a umidade relativa do ar, não é? Então, ela é firme, independente do que acontece no mundo, o que acontece na economia, o que acontece nos governos, o que acontece na natureza, o que acontece na família, a pessoa não perde a fé. Porque não são as circunstâncias que determinam a nossa fé. A nossa fé é que determinam as circunstâncias. Porque a fé, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então, a fé traz à existência aquilo que nós esperamos. Ela como que materializa aquilo que nós esperamos. E o que é que nós esperamos? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Porque a gente ouve todo dia, a gente ouve uma infinidade de coisas, dos homens, notícias, burburinho daqui, notícia de lá, fofoca daqui. Mas veja, um homem de fé, ele põe a sua confiança na palavra de Deus. E por uma razão muito clara, porque Deus não é homem para mentir. E o que Deus fala para você na oração, porque a propósito, uma pessoa de fé, uma pessoa que ora, uma pessoa que, a maior demonstração de que uma pessoa tem fé
é o tempo que ela gasta na oração. Certo? É o tempo que ela gasta na oração. Então, quando Deus fala para você algo na oração, aquilo que Deus fala, Ele vai executar. Ele vai tornar real, realizar. Ele como que materializa, Ele torna visível aquilo que nós esperamos pela fé. Correto? Então, a fé, ela é maravilhosa por isso, porque a fé nos dá a posse de uma vida nova, a posse da herança que Jesus conquistou para nós na cruz. O que Jesus conquistou para nós na cruz? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Conquistou para nós o direito a uma vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então você tem direito, é direito ser uma vida abundante. É direito ser uma vida abençoada, uma vida próspera, feliz. Certo, irmãos? É um direito que Deus te deu. Pela fé você se torna proprietário, herdeiro dessas bênçãos. Você se apropria pela fé daquilo que é um direito seu. Uma vida nova, uma vida no Espírito, uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, uma vida sobrenatural. Que a fé, porque o mundo natural, meus irmãos, o mundo natural, ele é governado pelo mundo sobrenatural. É o mundo espiritual que governa o mundo natural. Por isso que no Pai Nosso a gente reza assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que se faça aqui na terra aquilo que já foi decidido lá no céu. Então veja, amados, veja como a fé ela é maravilhosa. Veja como a fé ela nos dá esperança. Certo? Porque uma pessoa que não espera é uma pessoa morta. E não é à toa que acontece tantos suicídios, porque a pessoa perdeu a esperança. E perdeu a esperança porque não tem o quê? Olhos, não enxerga as coisas com os olhos do coração. Enxerga tudo com os olhos carnais. Ela não consegue enxergar o poder de Deus. Ela não consegue enxergar a ação de Deus na sua vida. Ela não consegue enxergar aquilo que vai além da estreita visão que os olhos da carne conseguem ver. Por isso que ela não espera nada. Mas uma pessoa de fé, ela sempre enxerga além, correto? Para além dos problemas, para além daquilo que as pessoas dizem, para além daquilo que ela sente, para além dos seus condicionamentos. E é por isso que a fé muda as coisas. A fé transforma tudo. A fé é a chave que abre todas as portas. Por isso que Jesus diz: quem pede, recebe. Quem bate, se abre. E quem procura, acha. Agora eu pergunto a pessoa que não tem fé, ela tem iniciativa? Aí entra outra coisa. Uma pessoa de fé, ela tem iniciativa. Ela tem iniciativa, ela procura, ela busca, ela bate. Correto? Certo? Então, e ela sempre vai iniciar algo, vai bater a porta de alguém, conduzida pelo Espírito Santo. Certo? Porque a fé nos abre ao poder do Espírito. Nos abre a ação do Espírito. Quando eu falei antes que nós vivemos no mundo natural, mas nos movemos pelo sobrenatural, esse sobrenatural é o Espírito de Deus com as rédeas das nossas vidas na mão dele. Certo? Então o Espírito ele vai dirigindo os sentimentos, a memória da pessoa, a inteligência, a liberdade, a vontade, vai dando direção, força, capacitação, vai dando inventividade, vai dando criatividade. Certo, irmãos? Então, veja como a fé, ela nos tira
da escravidão do pecado. Porque é por isso que quando Jesus fala assim, o ladrão, que é o diabo, né? É João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Ele vem para furtar o quê? A nossa fé, a nossa esperança. Ele quer roubar a nossa esperança, quer nos confundir, quer nos dividir, quer colocar Deus sob suspeita. Ora, eu pergunto, se você fosse um empreendedor, você contrataria alguém de quem você suspeita que é um ladrão, que é um assassino, ou coisa parecida? Você jamais faria isso. Tanto assim que a pessoa é entrevistada primeiro para depois ser contratada, é vasculhada a vida dela para ver se ela não cometeu nenhum delito, etc., né? Então, ora, se o diabo ele tenta colocar Deus como suspeito. Então, Deus não é digno de confiança. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, né? É verdade que Deus os proibiu de comer de todos os frutos. Lembra? Deus não tinha proibido de comer de todos, apenas de um. Veja, aí o diabo já começa com uma mentira. E para colocar no coração do homem uma suspeita contra Deus. Mas por que vocês não podem comer de todos? Deus está retendo algo, Deus está guardando o melhor para ele e não quer dividir com vocês. Não é? Veja, e esse mesmo mecanismo, ele acontece no nosso coração. E é por isso que a pessoa, muitas vezes, ela tem uma resistência em fazer a vontade de Deus. Ela é rebelde, a pessoa ela não se submete à vontade de Deus. Por quê? Existe um vírus dentro dela, o vírus da suspeita contra Deus. E aí, claro, Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. E pelo fato da pessoa suspeitar de Deus e não crer na sua palavra, não se submeter à sua vontade, não buscá-lo, não amá-lo, a pessoa não vai ver a glória de Deus. Ela vai ver o quê? As desastrosas consequências do pecado. Porque uma pessoa que perde a fé, ela se entrega ao pecado. E uma pessoa que se entrega ao pecado, ela prova que perdeu ou que está perdendo a fé. Porque não espera mais em Deus. Então, aí, irmãos, por isso que aqui São Paulo, olha só, São Paulo lá na Atos 26, Atos capítulo 26, São Paulo ele diz o seguinte, quando ele fala aqui, quando Jesus aparece para ele, né? Atos 26, de 15 em diante, ele fala assim, quem é, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Primeira coisa, olha, Deus faz uma revelação para São Paulo e ele diz assim, olha, eu vou te fazer ministro, testemunha das coisas que viste e de outras que eu vou te revelar. Então veja, a pessoa quando ela inicia um caminho de fé, ela tem que ter essa confiança de que à medida que você vai crescendo na fé, Deus vai agindo cada vez mais, vai te revelando coisas novas, vai te abrindo novas portas, mas o importante é se pôr em marcha, é acreditar, é dar os passos. Do contrário, se não for assim, irmãos, a nossa fé, ela não passa de superstição, certo? Aí, superstição é quando a pessoa faz um ritual ou coloca um amuleto esperando que algo aconteça, certo? Não é? Põe uma ferradura, um elefante com o traseiro virado, uma planta, um cristal, uma nota de $1 na carteira, um trevo de 4 folhas, uma figa, quer dizer, tudo isso é superstição, esperando que algo aconteça. Fé é o contrário. Fé, a pessoa ela se põe em marcha, sabendo que Deus caminha com ela e que se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa acredita na providência de Deus, ela acredita na palavra de Deus, ela acredita no poder de Deus, certo?
A pessoa se põe em marcha. E quando vem as dificuldades, a pessoa não desanima, não volta atrás. Ela não recua, porque ela sabe que Deus é veraz. Deus não mente. Deus não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Não importa o que você sofra. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Correto? Porque Deus não é assim igual a nós, né? Por exemplo, a gente fala que o amor de Deus por nós é um amor eterno, né? É um amor o quê? Eterno, incondicional, pessoal. Agora, eu posso amar você, certo? Mas se você faz algo que me desagrada, eu já olho para você com o nariz torcido. Deus não é assim. O amor de Deus, ele é eterno, um amor incondicional. Então aqui, amados, por isso que eu vou me manifestar, outras coisas eu vou me manifestar a ti. Então a fé, irmãos, essa medida que quando você dá um passo na fé, Deus vai revelando coisas novas para você. É igual o mistério, por isso que é o mistério. Mistério não é um enigma que você resolve, mas é como um leque que se abre. Quanto mais você penetra no mistério, mais ele se abre. Correto? Então, quanto mais você crê em Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais as maravilhas de Deus vão se manifestar na sua vida. Certo? E maravilhas de toda espécie. Nas tuas finanças, na tua saúde, nos teus relacionamentos, no teu ministério, na tua vocação, no teu trabalho, em tudo. Porque Deus age em tudo isso. Certo? Deus age em tudo isso. Pega, Jesus não multiplicou pães? Foi ou não foi? Não fez aparecer uma moeda na boca de um peixe? Foi ou não foi? Então veja, Deus age nas circunstâncias mais corriqueiras, fortuitas da nossa vida. Então, aqui, o 17. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para quê? Olha só, para abrir-lhes os olhos. Lembra que eu falei antes para vocês que a pessoa que não tem fé, ela enxerga tudo com o olhar da carne, o estreito olhar da carne, não enxerga nada além daquilo? Ou para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam, de quê? Das trevas à luz. Das trevas à luz. Que mais? Do poder de Satanás a Deus, irmãos. Certo? Do poder de Satanás a Deus. Para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e a herança entre os que foram santificados. Não é lindo isso, irmãos? Veja que coisa maravilhosa. Então veja que essa é a missão do pregador também, é abrir os olhos daqueles que estão vivendo uma vida pagã. Se quer ser pregador, essa é a tua missão. É abrir os olhos dos que estão vivendo uma vida de paganismo, de idolatria, do pecado. Para quê? Para que se convertam das trevas à luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem é que você segue, irmãos? Quem é o mestre da sua vida? Em quem você coloca a tua confiança? A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem, cujo coração vive distante do Senhor. É uma maldição divina. Maldito o homem que confia em outro homem, cujo coração vive distante do Senhor. Certo? Você tem medo da maldição de alguém? Imagina uma maldição divina. Maldito o homem que confia em outro homem. E confiar em outro homem é confiar nas más companhias. É se deixar arrastar por aqueles que estão no pecado, nos vícios, irmãos. As más companhias corrompem, arrastam a pessoa para o fogo do inferno. Arrasta para a prostituição, arrasta para a droga, para o álcool, para o cigarro, para o ocultismo, as falsas doutrinas. Está cheio de falsa doutrina por aí, certo? Que não podem nos justificar, certo? Somos justificados pelo sangue de Jesus. Ninguém é justificado pela reencarnação. Ninguém é justificado pelo poder do pensamento positivo. Embora
Pense positivamente, sim, mas isso não justifica você. Você tem que ter fé, irmãos. Você precisa ter fé. E fé é justamente deixar de crer nos homens e começar a crer em Deus. Por isso que o Evangelho, o Catecismo da Igreja diz que o Evangelho, que é a Boa Nova, é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os homens. O que é o Evangelho? É a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para os pecadores. Certo, irmão? Então veja, por isso que o Davi diz, é melhor cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que cair na mão dos homens. Irmãos, por isso que a fé, por isso que o temor de Deus, né, é um dom que Deus nos dá. O temor de Deus nos aproxima de Deus. E o medo de Deus é um sintoma de que nós estamos afastados dele. Certo? Adão e Eva, enquanto estavam no temor de Deus, na fé, na confiança em Deus, eles estavam no paraíso. O que faltava para eles? O que faltava para Adão e Eva? E o que o diabo tinha proporcionado para eles até aquele dia? Nenhum copo d'água, né? Nenhum sinal de internet deu para eles, nem compartilhou nem o sinal de Wi-Fi. E como é que eles abandonaram o paraíso, a felicidade plena, para dar ouvidos ao diabo? Como é que é possível isso? Duvidaram do amor, da bondade de Deus? É a mesma coisa que acontece conosco, quando a gente perde a fé. O diabo vem e começa a colocar um monte de besteira, de minhoca na cabeça da pessoa, e a pessoa abandona o sacramento, abandona a igreja católica, vai para qualquer outra igreja, onde não tem Eucaristia, onde não tem a confissão, onde não tem a Bíblia completa, que a nossa Bíblia tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, onde não tem Nossa Senhora. Irmãos, como é que pode um negócio desse? Você veja como é fácil a pessoa cair na lábia do diabo? Uma falsa promessa. Viu, irmãos? E aí, muitas vezes, até essas promessas dessas igrejas é de uma prosperidade sem fim, só que a pessoa quer ficar rica para quê? Para depois comprar um apartamento de frente para o mar e levar um monte de mulheres lá, ou de homem, para se prostituir, ou comprar carro, uns 10 carros aí de cada marca, e sair que nem um louco aí na BR para dar de frente com uma carreta? Ou para comprar sítio e não ter mais tempo para ir para a igreja, para evangelizar, ou para viajar dia e noite lá para a Europa e comprar de tudo e não ter mais tempo para a palavra, para Deus? Irmãos? É para isso que a pessoa quer ficar rica? É isso? Por isso que Jesus diz, olha, acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. E só acumula tesouro no céu, irmão, quem crê e se converte. Quem crê e se converte. É a leitura da missa de hoje. A pessoa vende tudo que tem para comprar um tesouro escondido, para comprar pérola de grande valor, irmão. E esse tesouro é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, irmão. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 32, fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Certo? Veja, irmãos, como a conversão, para abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz. Das trevas à luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Do poder de Satanás à luz. Você percebe que o diabo tem poder para manter a pessoa cativa, na mente principalmente? A ponto da pessoa considerar Deus inimigo dela própria?
Culpar Deus pelos seus problemas? Quem é que pecou? Foi Deus ou foi o homem? Quem é que deu ouvidos ao diabo? Foi Deus ou foi o homem? O homem não estava no paraíso? Não tinha tudo de bom e do melhor? Nem morria? Mas foi o homem que desobedeceu a Deus, e aquilo que Deus advertiu aconteceu, a morte entrou no mundo, a desgraça, toda a desordem na natureza, na mente, no corpo, na alma, tudo. Mas o fato, irmão, é que pela fé nós sabemos que Jesus vai voltar e vai tirar o quê? Toda essa bagunça. Vai colocar ordem na cozinha. Haverá novos céus e haverá o quê? Uma nova terra. Haverá o quê? Novos céus e uma nova... Irmãos, pensa numa coisa. Eu, você, todos nós, os ricos, os poderosos, todos vão morrer. Mas o problema não é a morte, porque a Bíblia diz que tanto morre o sábio quanto morre o tolo. O problema é o que vem para além das misteriosas portas da morte. Jesus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, irmãos. Certo? Por isso que a fé, objeto da nossa fé é a vida eterna. É a nossa salvação, irmãos. Certo? Que tudo que existe no mundo, Santo Inácio diz que, eu acho que a festa de Santo Inácio, acho que é dia 31 agora, hoje é dia 27. Acho que é dia 31 agora de julho, é festa de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola dizia que devemos nos apegar a tudo que contribui para a nossa salvação e nos desvencilhar de tudo aquilo que pode pôr em risco a nossa salvação. Certo? Eu pergunto para você, irmão, é conversão, para que se converta do poder de Satanás a Deus, né? Certo? Aqui do poder de Satanás a Deus, e que pela fé em mim recebam o quê? O perdão dos pecados. Irmão, porque se uma pessoa morre sem ser perdoada, ela vai para o inferno. Se morre em pecado mortal, ela vai para o inferno, irmãos. Por isso chama-se pecado mortal. Por isso que a verdadeira fé sempre é acompanhada de conversão. Certo? Se não houver conversão, a pessoa ainda está na superstição. E tem muita gente que usa até sacramentais como superstição e não como expressão da sua conversão. É o tal do devocionalismo, né? É o devocionalismo. A pessoa, igual artista, né? Artista, eles rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria antes do show, depois do show, aí saem dali e vão para o motel com a mulherada, né? Ou com os homens. Isso aí é ofender a Deus gravemente. É o devocionalismo. São práticas externas que não demonstram uma conversão. Mas quando você usa um objeto, um sagrado, um sacramental, como expressão externa do teu sacrifício interno, aí sim, é maravilhoso. Crucifixo. Crucifixo você usa para dizer, estou pregado com Cristo. Eu estou pregado para o mundo e o mundo está pregado para mim. Correto? Certo, irmãos? Por isso que, para que recebam o perdão dos pecados, irmãos, aqui está. Tem 5 pontos muito importantes quando a fé leva à conversão, correto? A conversão nos dá a vida nova. E a vida nova, ela nos dá a vida eterna. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, que faz novas todas as coisas. Aquilo que está, Romanos 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo.
Então, 5 passos importantes, fé e conversão. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu pecado, certo? Segundo, eu preciso me arrepender. Porque tem muita gente que sabe que está em pecado, mas não se arrepende. Todo mundo sabe que está em pecado. Mas só o arrependimento também não basta. É preciso confessar o pecado a um padre. Porque o sacramento da confissão, ele foi instituído por Jesus. Recebeu o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Eu me confessei hoje à tarde. Eu sei que se eu não confessar a um padre, não existe o perdão dos pecados. Porque foi Deus que assim o determinou. Então essa história da teologia protestante de que basta se confessar diretamente com Deus é uma falácia. Não caia nessa mentira. Não existe. E agora o mais bonito de tudo é que aí o terceiro é o perdão, né? E o mais lindo de tudo é que o Catecismo da Igreja Católica diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a Igreja não possa dar o perdão. Não é lindo isso, meu irmão? Por isso que eu falei antes para vocês, o Evangelho é a revelação da misericórdia de Deus para com os pecadores em Cristo Jesus. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Ela é infinita, ela é insondável. Se você pegar uma sonda e tentar medir a profundidade, nunca vai chegar no fundo, porque ela é insondável. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus que eu falei no início, que é um amor eterno, não nos salva. O que me salva é o arrependimento que me leva a uma conversão, que me leva a uma confissão dos meus pecados, que me leva ao quarto ponto, que é o rompimento com o pecado, certo? Porque se não houver o rompimento, depois de eu reconhecer, depois de eu me arrepender, depois de eu confessar um padre, se não houver o arrependimento, isso não é conversão. Eu estou ainda no tempo do devocionalismo, da superstição. Certo, irmãos? É igual que em Balneário Camboriú, né? Você vai ali nas lojas ali, aí você chega numa loja ali, chique, tem uma plaquinha, muito cachorro, né, agora, né? Todo mundo tem cachorro, né? Tem cão de estimação. Aí tem uma plaquinha assim, deixa aqui amarrado o seu animalzinho, né? Aí a pessoa amarra ali fora, entra lá, faz a compra, para não sujar a loja lá dentro, obviamente. Aí sai da loja, pega o cachorrinho e vai para casa. Tem muita gente que vai no confessionário, faz a mesma coisa. Chega na porta do confessionário, amarra o seu pecado de estimação, não confessa, sai, pega e leva para casa de novo. Isso é mentir para Deus, isso é uma confissão inválida, sacrílega na verdade, certo? Se não houver um rompimento com o pecado, irmãos, isso não é conversão. E o rompimento com o pecado nos abre ao poder do Espírito Santo, porque dois objetos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, certo? Se o ambão está aqui, eu não posso ocupar o lugar do ambão. Ele tem que sair para eu entrar, e eu tenho que sair para o ambão entrar. Por isso que lá no livro da sabedoria fala que o Espírito Santo não entrará numa alma sujeita ao pecado. Então eu preciso tirar o pecado para o Espírito de Deus entrar, para ele governar, para ele pegar as rédeas da minha vida. E aí, irmãos, você vai ver os milagres, os prodígios, sinais, você vai ver as maravilhas de Deus. Aí que está a beleza da fé e da conversão. Você não está perdendo nada, você está ganhando tudo. É a pérola de grande valor, é o tesouro escondido, que você vende tudo para possuir. Você não gostaria de ter uma vida abençoada, feliz, maravilhosa? Em meio aos sofrimentos, irmãos, não seria maravilhoso você sempre ter o poder de Deus contigo? Irmãos, mas não é isso exatamente o Espírito de Deus? Não é o poder de Deus que torna possível todas as coisas?
A Deus tudo é possível. A Deus tudo é o quê? Possível. Viu, amados? Pega para mim esse livro ali, alguém, por favor, esse grosso. Eu, quando estudava, era estudante nos primeiros anos, eu não era um estudante lá muito brilhante, certo? E tinha até dificuldade com português, mas olha só, acabei de escrever um livro de 679, que é um dos livros mais lindos da atualidade. Eu não hesito em dizer que é um dos livros mais maravilhosos do catolicismo dos dias de hoje, escrito por Celso Deretti. Isso aqui é poder de Deus, irmãos. Que dá o quê? Aquilo que eu falei antes. O Espírito nos dá criatividade, inventividade, ideias, certo? Ideias. Nos dá força, capacitação, sabedoria. Primeira vez que eu fui para a África, ano 2004, obrigado, alguém, isso é para você de presente. Quando eu fui para a África a primeira vez, eu apanhei muito, porque eu não falava inglês direito. Eu gaguejava, né? Certo? Mas, irmãos, ao longo dos tempos, eu fui aprendendo e o Espírito Santo foi me capacitando. Hoje eu prego inglês hoje com maior facilidade, certo? Já preguei inglês nos Estados Unidos, porque é o Espírito de Deus que te capacita, certo? A primeira vez que eu fiz leitura na missa, eu tremia igual uma vara verde, eu lembro, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, mas eu tremia igual uma vara verde. Hoje, irmãos, a minha alegria é quando tem multidões à minha frente. A minha alegria é para quanto mais gente, melhor. E quanto mais gente poderosa na minha frente, melhor para mim descer a marreta. Viu? Para descer a marreta nesses sem vergonhas. Né? Esses ladrões sem vergonhas, esses corruptos. Eu gostaria muito, como seria bom um dia eu pregar na ONU, para descer a marreta naqueles caras, pregar no Congresso Nacional, eu gostaria muito, para avisar eles do fogo do inferno. Gostaria muito. Viu? Irmãos, aqui, queridos, a fé, ela nos leva a romper com as coisas vãs, né? Efésios, aqui, Atos 14, um pouquinho antes, Atos capítulo 14. Atos 14. Eu fiz uma pregação exortando os ricos, né? Exortando os ricos a serem generosos. Aí não demorou muito, já recebi uma mensagem. Coloquei a pregação na minha lista de WhatsApp. Já recebi uma mensagem, me tira da lista aí, não quero ouvir isso. Né? Serviu a carapuça, né? Agora, Atos 14. Atos 14, 15, fala assim. Olha. Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais. Olha só, qual é o tema dessa pregação hoje aqui? Fé e conversão. Para que vos convertais do quê? Das coisas vãs ao Deus vivo. Certo? Que fez o céu, a terra, o mar e tudo que não. Irmãos, aqui que está. Eu pergunto, o que é vão na sua vida? O que é vão? As coisas vãs. É tudo aquilo que não te santifica. É tudo aquilo que não te leva à vida eterna. É tudo aquilo que não te configura a Cristo. É tudo aquilo que te impede de crescer na graça de Deus. É tudo aquilo que te coloca em risco a tua salvação, irmão. Você seria capaz de fazer uma lista das coisas vãs, irmãos, que estão na sua vida? Literatura vã. Você tem literatura vã em casa? Dá uma olhada nos livros que estão na sua casa. Isso te santifica? As músicas que você ouve são músicas que te levam para Deus ou te levam para o inferno? As pessoas com quem você anda,
As conversas são conversas que te levam para Deus ou te levam para o inferno? Os lugares que você frequenta. A teu modo de vestir, irmãos. Eu fico assustado quando eu entro lá na igreja Santa Inês, aqui no centro. Não sei se aqui é a mesma coisa, mas as pessoas quase peladas. Quase peladas. Trajes sumários. Até um dia eu repreendi um senhor com muita educação. O cara usava uma tirinha, não era nem camiseta, era uma tira aqui, né? Parecendo todos os peitos do cara, assim, um bombadão. Falei, mas meu senhor, isso aqui não é um traje adequado para a igreja? O cara, se me pegasse pelo pescoço, ele me arrancava fora a cabeça, né? Porque o cara era um gorila. Mas eu enfrentei ele, eu falei, o senhor está com um traje inadequado para a igreja. Não demorou muito, o cara já começou a cuspir fogo na minha frente e foi embora cuspindo fogo. Né? E as mulheres? Misericórdia, né, irmãos? Mas tu lembra que eu falei lá de... Depois, Olga, depois a gente comenta. Olga, depois da pregação. Olha, eu quero dizer o seguinte, irmãos, modéstia, certo? Modéstia. Modéstia. Você vê uma pessoa vestida dentro de um avião, as aeromoças, cabelinho tudo amarradinho, até o pescoço está coberto, botão até aqui, mas impecavelmente vestidas. Você vai num tribunal, você vê gente pelado lá dentro? Você vai num casamento, tem gente pelada? Agora dentro da igreja pode? Dentro da casa de Deus pode ir pelado. Como é que pode um negócio desse? Shortzinho, aquele shortzinho até parece, como chama? Parece pijama. É inacreditável. Eu acho que quando essas pessoas entram na igreja, Jesus ele põe a mão na cabeça e faz assim. Não dá para entender um negócio desse. Aqui, as coisas vãs, irmãos. Que tipo de filme você assiste? Que tipo de série você assiste? Eu nem mais televisão tenho lá em casa. Onde estava a minha televisão, agora eu tenho um altar com a imagem de Jesus, misericordioso, uma imagem de Nossa Senhora lindíssima, que eu ganhei, São José e uma orquídea linda para enfeitar. Coloquei um altar, fiz um altar lá na minha sala, não tem mais televisão. Que eu vi que eu estava perdendo muito tempo assistindo coisas vãs. E não eram coisas pecaminosas, mas eram coisas vãs, que me ocupavam um tempo enorme. Já estava deixando de orar para assistir documentários. Eu tinha que escrever, muitas vezes deixava de escrever livros. Enfim, hoje quando eu quero assistir alguma coisa, eu vou no YouTube, tem ali a Canção Nova, Século XXI, a TV Evangelizar, a Divino Oleiro, está tudo ali, tem os aplicativos, é só abrir ali, Pai Eterno, certo? Quero ouvir um vídeo de pregação, vou ali, está ali, correto? Então, vejam, irmãos, justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, as vãs filosofias. Irmão, não quero aqui criticar ninguém que frequenta, mas você tem que se certificar. Por exemplo, Seixonoye te dá salvação? Rosa Cruz, maçonaria, logosofia, teosofia, meditação transcendental, nova era, te dá salvação? Foram os fundadores dessas filosofias que morreram na cruz por você e ressuscitaram ao terceiro dia, foram eles. Cuidado em quem você coloca a tua confiança, porque no dia que eu estiver morto dentro de um caixão, eu preciso ter alguém que me liberte do poder da morte. Jesus diz, eu tenho as chaves da morte. Jesus diz, eu tenho as chaves da morte. E Jesus diz lá, em João capítulo 5, ele diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros
deles sairão ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Misericórdia, Senhor. Então, cuidado em quem você coloca a tua confiança, irmão. Porque se você não tiver uma pessoa com poder para vencer a morte, você será aprisionado eternamente pela morte. Eu também. E o único que conseguiu sepultar a própria morte foi Jesus. Jesus foi o único que conseguiu sepultar a própria morte. Destruiu a morte, destruiu o império de Satanás, cancelou a nossa culpa. Então, cuidado com essas doutrinas, irmãos. Tudo é muito lindo quando você lê. Quando você lê ali, fazem congressos grandiosos, cheios de tecnologia, né? Mas, irmãos, ali não tem salvação. Não tem um Salvador ali. Atos 4,12. Debaixo do céu nenhum nome foi dado aos homens, fora Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. E Jesus diz, se com tua boca, se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, e se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Porque a fé, irmão e irmã, a fé nos leva a confessar Jesus como Senhor. Ou seja, eu agora não governo mais a minha vida. É Jesus quem governa a minha vida. É o Espírito de Jesus. Eu não faço mais o que me agrada. Eu não sou mais dono do meu dinheiro. Eu não sou mais dono do meu tempo. Eu não sou mais dono de nada, irmãos. Mas é aí que eu me torno o quê? Verdadeiramente livre. Certo? Livre. Eu me torno livre. Porque o dinheiro vai ter um propósito. O meu tempo vai ter um propósito. Os meus talentos vão ser colocados para um propósito. E não só para fazer a vontade do diabo. Não só para satisfazer a carne. Não só para servir ao demônio. Mas para a maior glória de Deus, irmãos. Irmãos, você, temos que levar muito mais a sério a nossa fé. Muito mais a sério a nossa salvação, a nossa conversão. Porque Cristo, olha, após a morte não há mais arrependimento. Não há mais confessionário, não há mais palavra de Deus para você abrir, não há mais retiros, não há mais jejum, não há mais livros para você ler, não há mais vigílias para você fazer. Sábado agora, irmãos, nós vamos fazer uma vigília, será a 13ª, da meia-noite às 6 da manhã, com o Santíssimo exposto sobre o altar. Será lá na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, na cripta da Igreja do Santíssimo Sacramento em Itajaí. Será a nossa 13ª vigília consecutiva, da meia-noite às 6 da manhã, adorando o Senhor exposto sobre o altar. Porque Jesus diz, vigiai e orai. E quem está de pé, cuidado para não cair. Irmãos, porque a morte se aproxima. O dia da sua morte e da minha se aproxima. Isso não é brincadeira não, irmãos. Está em jogo a vida eterna. A salvação da nossa alma. Por isso a fé, conversão, começa a viver pela fé. Irmãos, fé, aqui ó, palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tem, qualquer problema, vai na palavra. Deus vai falar contigo. E quando Deus falar, obedeça. Certo? Obedeça, irmão. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro. Livros que falam de Deus, tem na Seixonoye, na maçonaria, Rosa Cruz, tudo. Logosofia, teosofia. Até na nota de dinheiro fala de Deus. A Bíblia não é um livro que fala de Deus, é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de você, para cada um de mim. Você tem fé, então você crê que isso aqui é
palavra de Deus, é voz de Deus, dizendo para mim, faça isso, não faça aquilo. O caminho é esse. E quando a gente obedece, irmãos, a gente está guardado pelo poder de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus te dá uma palavra aqui, irmãos, ninguém vai impedir Deus de essa palavra se realizar. Certo? E essa palavra te dá a vitória. Ela te dá a resposta. Por quê? Porque a própria João aqui, capítulo 3, diz: aquele que vem de cima é superior a todos. Certo? Jesus é superior a qualquer fundador de igreja, de filosofia, qualquer aí filósofo de botequim. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Percebe, irmão? A nossa fé, ela é em Jesus. É naquilo que a igreja ensina. A igreja é fundada por Jesus, a igreja católica. Aquele que vem do céu é superior a todos. Certo? Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aí que está o problema do mundo. Jesus, irmãos, quando Jesus caminhou na terra, era Deus caminhando aqui na terra. Você crê nisso? Deus caminhando aqui na terra, tem noção do que é isso? Deus caminhou aqui na terra. Aqui não está o Santíssimo aqui embaixo na capela? Não é Deus que está ali no sacrário? Isso aqui não é palavra de Deus? Hã? Então por que você não busca essa palavra? Por que eu não busco? Pior, por que eu não obedeço? E aí vem as consequências, vem os problemas. E aí o culpado é Deus. A gente se mete a gente arruma sarna para se coçar o tempo todo e depois o problema é Deus. É que a gente não dá ouvidos à voz de Deus. Maldito homem que confia em outro homem cujo coração vive distante do Senhor. Irmãos, hoje o Senhor, Ele quer suscitar em você. Jesus disse: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Certo? Irmãos, para que recebam a herança dos que foram santificados, lemos lá em Atos 14, que recebam o perdão dos pecados, uma vida nova. Você quer ser feliz, irmão? Vive pela fé, se converta. Obedeça a palavra, busque a Deus de todo o coração, busque os retiros, as músicas de louvor. Hoje, meu celular acho que tem eu assino a Apple Music, deve ter lá umas milhares de músicas que eu tenho lá na minha biblioteca, tudo de louvor. E de vez em quando eu tento ouvir uma música assim mundana, daqueles rocks, né, soft rock, dos anos 70, mas já não entra mais, já dá um mal-estar. Umas músicas assim que a gente ficava a noite inteira ouvindo, né? A noite inteira ouvindo aquelas músicas. Agora não entra mais porque não há comunhão entre luz e trevas. E não é porque aquilo que diz São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, é que não traz mais alegria. Mas quando eu estou ali ouvindo uma música de louvor, assim, o coração se enche de alegria, uma paz. Nossa, é maravilhoso, não é? Estar entre os irmãos de fé, que a brasa, irmão, a brasa, quando ela se afasta do braseiro, ela se apaga, viu? Certo? Ela se apaga. Um homem de fé está inserido numa comunidade de fé, correto? Seja comunidade paroquial, seja uma nova comunidade, seja uma congregação, ele está inserido numa comunidade de fé. Porque se ele se afastar, não tem mais retiro, não vai mais em grupo de oração, não vai mais em retiro, não vai mais em missa, vai se apagar. A fé ela é vivida
numa comunidade de fé, uma comunidade de irmãos. Certo? Então, hoje, irmãos, nós vamos pedir ao Senhor que nos livre de todo receio, toda suspeita, de toda incredulidade. Que o Senhor nos livre de todo laço do demônio. Que nos mantenha afastados da vida de Deus, afastados dos confessionários, afastados da Eucaristia, afastados dos retiros, das leituras, dos encontros. Olha quantos encontros nós temos aqui na nossa região. Retiros, meu Deus, de sobra. Escolha, aproveite o tempo, irmãos. Aproveite. Vigílias, agora temos as nossas vigílias. Queridos, e o resultado de tudo isso, sabe o que é? A nossa salvação. Porque Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fala assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, você sabe o que é o céu? O inferno você imagina como é que é, né? É medonho, irmãos. É horrível. Procure na internet a visão que os santos tiveram do inferno. Santa Faustina Kowalska, Ana Catarina Emerite, os pastorinhos de Fátima, São João Bosco, Santa Faustina Kowalska. Procura a visão do inferno que eles tiveram. Agora imagina no dia da sua morte, a sua alma se desprende do seu corpo e você está diante do tribunal de Cristo e Jesus olha para você, ele abre o livro da vida, né? Sabe? Que nós seremos julgados de acordo com o que está escrito no livro da vida. Aí Jesus olha para você e diz: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Aí você vê aquele portão de ouro de 100 quilômetros de extensão, de altura, e aquele portão se abre e milhões de anjos tocando trombetas, te recebendo, e você é vestido com vestes divinas. Irmãos, aí Nossa Senhora te recebe, São José, o teu anjo da guarda, o teu anjo de devoção, o teu santo de devoção, e aqueles rios de ouro, ruas de ouro, o mar de cristal, e aquela felicidade, aquela alegria, e o próprio Jesus vem e te abraça, e você vai viver no céu por toda a eternidade, irmãos. Não vai ter mais dor, não vai ter mais boleto para pagar, não vai ter mais político ladrão, não vai ter mais pernilongo, barata voadora, não vai ter mais animal peçonhento, não vai ter mais gente impertinente, não vai ter mais nenhum mal, nem morte, nem luto, nem dor. Passou todo mal, não vai ter mais diabo para te atazanar, né? Será a felicidade, torrentes de delícia por toda a eternidade. Quanto é que dura o céu, irmãos? Por toda a... E quanto é que dura a eternidade? É para sempre. Sempre, sempre, sempre. Não acaba nunca, irmãos. Não tem fim. Não tem fim, não acaba e não acaba. E por toda a eternidade sempre será uma música nova, uma comida diferente, um perfume novo, um cenário diferente. Porque, irmãos, sabe o que é a eternidade? É conhecer a Deus. E Deus nunca conheceremos Ele por inteiro. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, e isso será um gozo inefável para as nossas almas. Muito superior ao gozo sexual, muito superior a qualquer gozo que o mundo pode nos dar. Será conhecer a Deus por toda a eternidade, irmãos. Um dia perguntaram para um jovem: por que você quer ser padre? Porque eu quero ver a Deus. É óbvio que você pode ver a Deus sendo padre, sendo casado, desde que você vive pela fé, se converta, irmão. Aí sim, se tu creres, verás a glória de Deus. Incline um pouquinho a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo.
Senhor, remove do nosso coração toda raiz de incredulidade, de suspeita contra vós, contra a vossa palavra, contra o vosso Filho Jesus. Senhor, tira-nos das trevas, dos vícios. Tu és a luz do mundo, Jesus. Senhor, nós queremos nos converter das coisas vãs e começar a viver pela fé na Tua palavra, Senhor. Nos converter do poder de Satanás a Deus, Jesus. Eu peço, Senhor, pelo poder do Teu sangue derramado na cruz, destrói agora toda a obra do diabo na minha vida, na minha família, Senhor, no mundo, na igreja, na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa que me vê agora, Senhor. Eu clamo agora, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, para que eu comece a viver de fato pela fé, Senhor, e assim vivendo pela fé eu veja a Tua glória neste mundo e por toda a eternidade, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos encerrar a transmissão agora. Eu peço que você compartilhe essa pregação depois nas suas redes sociais, tá bem? Pode encerrar ali no botãozinho, minha irmã.